Nesse vídeo eu vou fazer uma análise do fundo imobiliário XPLG11. Se você quer entender como funciona esse fundo imobiliário, como é a distribuição de dividendos, se vale a pena, se é um bom fundo, veja esse vídeo até o final que o vídeo tá bem massa. Fala meus brothers, como vocês estão? Eu sou Jonas Rocha, criador aqui do Brother Investidor, trazendo conteúdo toda semana sobre investimentos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal e mais 2 segundos, deixa o like aqui, fortalece muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Tamo junto. Então, galera, sem enrolação, já tô aqui na tela do meu PC. Eu vou utilizar o site Funds Explorer. Não é um site que está patrocinando a gente, mas é um site muito bom que eu gosto de usar nas minhas análises, enfim, para ler os relatórios dos fundos imobiliários. A gente já está aqui, ó, no XPLG11, como vocês podem ver, e de cara a gente já tem algumas informações aqui nesse site. A liquidez diária, que é o volume de negociação, a gente pode observar que é um volume muito bom. A gente tem uma distribuição, o último dividendos e aluguéis pagos pelo FII foi 60 centavos, o que dá um dividend yield aí de 0,52. Então, um dividend yield aí até bom, comparado com fundos imobiliários do mesmo segmento, que o outro é o XPLG11, um conhecido, está até um pouco mais acima, então a distribuição está interessante. Um patrimônio líquido aí de 3 bilhões, então patrimônio líquido bem modesto, bem interessante. Um valor patrimonial aqui a gente já consegue enxergar. O que é o valor patrimonial? É basicamente juntando todos os imóveis desse fundo imobiliário, quanto que ele realmente vale por cota. Então, por cota, esses 3 bilhões aqui por cota vale 110,76. Como podemos observar, ele está sendo negociado a R$ 116. Então, está sendo negociado aí com um ágio perante o seu valor patrimonial. O preço sobre o valor patrimonial, que a gente pega o preço negociado no mercado e faz aí a divisão pelo valor patrimonial, está dando 1,5. Então, está pagando um prêmio aí de 0,5 sobre o valor patrimonial. Bom, de início a gente se depara com essas informações que são informações relevantes. Esse preço sobre VP aqui tem que olhar também, é um bom direcionamento para saber se está caro, se não está. Só toma cuidado para não tomar decisão só por ele, tá? Descendo aqui a gente consegue observar a descrição. Antes de começar a investir num fundo, pelo menos leia isso aqui para você poder entender. Aqui fala que ele é um imobiliário do tipo tijolo, né? Que é realmente construção. São investimentos aí direcionados a galpões de logística. Possui como características obter imóveis físicos, podendo rentabilizar comprando ou construindo para gerar aluguéis e ganhar também até com a vendas aí de valorização desses imóveis, tá? Então é bom ver isso aqui, é um fundo que tem a gestão ativa, que o gestor tá ali no cotidiano, sempre tomando as decisões de forma ativa mesmo, como diz. Não tem prazo para acabar, isso aqui é bom você também ler. Enfim, dá uma lida aqui que você vai conseguir ter uma ideia mais ou menos de como que tá aí o panorama, as ideias do fundo imobiliário. Descendo um pouco mais, conseguimos observar a cotação aqui do XPLG, iniciou aí em 2018. Então você consegue observar que teve umas variações aqui na crise, foi até R$ 87, quem comprou nesse valor teve uma grande valorização. Enfim, descendo mais um pouco, temos as informações básicas, taxa de administração, taxa de performance, que é bom comparar com fundos imobiliários do mesmo segmento. Como podemos observar aqui, o HGLG ele tem uma taxa um pouco menor, mas não deve ser usado só isso como parâmetro. Enfim, desce mais um pouco. Chegamos aqui na parte dos dividendos do XPLG11. Essa parte aqui é interessante você observar. A última distribuição foi 60 centavos, uma porcentagem de 0,52, como havíamos falado ali em cima, que mostrava também. Conseguimos observar que nos últimos 12 meses teve uma distribuição de 6%, que é um valor relativamente bom comparado à taxa Selic e à rentabilidade de outros segmentos aí de investimentos. Está num valor até interessante. Conseguimos observar a distribuição de dividendos ao longo do tempo, desde quando ele começou, 2018. Então você vê que é um fundo imobiliário que mantém a constância no pagamento de aluguéis aqui, de dividendos. Como você pode observar, na crise, antes da crise ele pagava 0,64,
Quando começou a crise do coronavírus, deu uma caída, né? Mas você vê que não caiu muito, 0,54, se manteve ali, até aumentou, 0,58, e agora está voltando a patamares de 60 centavos por cota. Então você vê que é um fundo que tem um bom pagamento de dividendos, mesmo com a crise, ele se manteve ali bem firme e não abaixou aí a sua distribuição para o investidor. Conseguimos observar a porcentagem, né, dos dividendos, quanto que representa aí. Você vê que também sempre se mantém, está aumentando aí depois da crise. Essa parte aqui tem uma simulaçãozinha de poupança, quanto que estaria investido 50 mil, quanto teria rendido na poupança, no XPLG, enfim. A gente chega aqui na parte do valor patrimonial do XPLG 11. Se for ver, é um fundo aí que está sempre aumentando o valor patrimonial. Como informamos, o valor patrimonial é realmente a junção ali de todos os bens, todos os ativos que ele tem. E nesse caso aqui, quanto que isso vale por cota? A cada cota, o valor patrimonial dele é de 110 aí. E é um valorzinho que sempre vai aumentando. Eu gosto de observar muito isso nesse site aqui, ó. Status Invest, tem como se observar, tem umas informações até a mais. Mas você consegue observar a evolução do patrimônio líquido dele. Você vê que o patrimônio líquido, né, que é todos os imóveis que ele tem, todos os investimentos que ele faz, está sempre crescendo. Então é um fundo que está em ascensão, está sempre investindo, buscando novos ativos. Então desde que entrou aí no mercado de fundos imobiliários, o XPLG 11 está aumentando bastante o seu patrimônio líquido. Então é muito bom isso, tá? Outra coisa que eu gosto de observar muito é essa parte, tá? Os ativos que ele tem. Então a gente já pode observar aqui de cara que é um fundo imobiliário muito diversificado, tendo 13 ativos sendo negociados aí em 6 estados diferentes. Claro que a maior representatividade é São Paulo, mas podemos observar que é um fundo aí muito bem distribuído no Brasil, estando em São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, é um fundo imobiliário muito bem diversificado. E isso aqui é muito bom, um dos pontos mais importantes de se olhar, e é a diversificação tanto de quantidade de imóveis, tanto aí em mais estados, não estando concentrado só em um. Aqui você consegue observar cada ativo, né, cada imóvel que ele tem na realidade. Você consegue observar o endereço, a área bruta locável, que é a área que ele tem ali para alugar para os locatários, enfim. Aqui você consegue observar de todos aí, o CD Leroy, que é da Leroy Merlin, CD Panasonic, enfim, CD da Lojas Renner. Então você vê que é um fundo aí muito bem estruturado, tá? Outra coisa que eu gosto de observar muito aqui é essa parte da vacância do fundo imobiliário. Você pode observar aí que desde o ano passado ele tinha uma vacância física baixa de 4%. O que é a vacância? É basicamente a parte que está disponível para alocação. Vamos supor que ele tem ali, sei lá, 100 metros para alocação. Tem 10 metros vagos, então a vacância, a taxa de vacância seria 10%. Então é basicamente isso, a quantidade vaga dentro do ativo. Então a gente via ali que antigamente, em 2020, em abril, ele tinha 4%, mas ao decorrer da crise foi aumentando um pouco essa taxa aqui de vacância, 9%, 10%, hoje aí está em 8,2%, mas a gente pode ver que está baixando, né? Ele foi até 10, depois foi baixando para 9,2, 9, 9, 8,2%. Que isso quer dizer? Que o fundo está conseguindo novos locatários. Então, provavelmente aí, quando for melhorando a situação econômica do país como um todo, o fundo tende a voltar a ter menor vacância, locar os seus ativos, os seus imóveis disponíveis para novos aí, inquilinos locatários. Então pode voltar essas taxas antigamente de 4%. O que é bom que como vai alugar mais, provavelmente a distribuição de renda vai ser maior. Atualmente está 0,60. Então abaixando essa vacância aqui, pode ser que vai para 0,63, 0,64, enfim, aumente um pouco mais essa distribuição. Então a gente pode ver que a ocupação física é a diferença, né, da vacância para a ocupação, para dar o 100%. Ocupação financeira e a vacância financeira, que está em 3,2, que é basicamente o que o fundo consegue de renda através do que está vago. Então 3,2% aí do fundo imobiliário ele poderia conseguir mais aí de renda, mas como não tá locado, enfim, fica essa vacância financeira também. E a outra coisa importante é esses relatórios. O fundo imobiliário tem a administradora, tem a gestora e solta aí relatórios sempre.
Um relatório que você tem que ler sempre é esses aqui, ó, relatórios, tal, 31/3. A gente já está em maio, mas ainda não soltou o de abril. Então a gente lê esse aqui, só você clicar, que ele vai abrir o relatório da gestão, o gestor comunicando com você, trazendo todos os pareceres. Você pode ler isso aqui, que ele vai informar tudo direitinho o que está acontecendo, enfim, tudo direitinho, não vai ter erro. Você pode ver que as demonstrações financeiras são auditadas aí pela Ernst Young, que é uma Big Four no ramo de auditoria, de contabilidade, enfim, tudo aqui realmente muito transparente para o investidor. Então aqui nessa parte você pode observar muitas coisas, o patrimônio líquido, o número de cotista, as taxas, enfim, você consegue ter uma gama de informações. E chegando nessa parte aqui, ó, o fluxo financeiro desse fundo imobiliário, então no mês de março a gente pode observar aqui, ó, que só por receita de locação teve 17 milhões recebido pelo fundo imobiliário. Os rendimentos aí por investimentos em outros fundos imobiliários que ele tem foi bem menor, bem insignificante referente ao valor aqui da locação, 156 mil. E receitas aí de investimento de renda fixa, o fundo teve no mês 692 mil. Tirando as despesas operacionais aí do fundo, tem esse resultado. Ele distribuiu aí 0,59 centavos a cada cota que você tinha. Aqui você consegue observar a composição do resultado financeiro, enfim, a receita, as despesas, a distribuição por cota, quanto que foi de renda fixa, de participação de outros fundos, enfim. Aqui você consegue ter um panorama aí geral da composição financeira. Você também pode observar a evolução aqui do volume diário negociado, do valor da cota, do valor de mercado da cota e do valor patrimonial por cota. Então você pode observar aqui o valor aí no fundo imobiliário no mercado teve umas variações e o valor patrimonial por cota aí aumentando aos poucos, como podemos observar. É um fundo que tem muita liquidez, é um volume, uma movimentação média diária aí de 7,7 milhões. Então, um fundo que você consegue comprar e vender a qualquer momento. É bem tranquilo essa parte, tá? Aqui a gente consegue observar a rentabilidade, o patrimônio líquido. Você pode observar aí quase 3 bilhões. E nessa parte aqui a gente consegue ver o histórico acumulado do índice, né, o IFIX, que é o índice aí dos fundos imobiliários, em relação ao valor da cota mais os rendimentos. Então esse aqui, ó, o azul, a gente pode observar que é o valor de mercado da cota mais os rendimentos. E esse aqui de baixo, o meio cinza, é o IFIX. Então a gente pode observar aí que o fundo entregou uma rentabilidade maior do que a média do mercado IFIX. Então é um fundo que tem uma grande relevância, é um fundo muito bom, com uma boa gestão e com boa alocação de capital, que rendeu aí mais do que a média. Agora a gente chegando na parte interessante, a parte dos portfólios. A gente pode observar aqui, ó, que 76% aí do fundo imobiliário está em imóveis, 23% está em aplicações financeiras de renda fixa e 1% em cotas de outros fundos que eles compram. Mas você deve estar pensando, pô, eles têm muita aplicação financeira, né? 23%? Sim, mas é porque eles tiveram emissão e eles estão estudando aí novas aquisições. Então eles estão com um valor muito alto em caixa, pronto para poder investir em novos ativos e aumentar esse portfólio, essa quantidade de ativos que hoje são 13, então eles querem aumentar e também aumentar a diversificação do fundo imobiliário. Você pode observar aqui, ó, que a tipologia dos contratos, como que é feito aí o tipo de contrato com os locatários, com os inquilinos, é basicamente 55% atípicos, que é um tipo de contrato que te dá uma segurança maior. São contratos que normalmente os imóveis são feitos por os clientes já, então tem um contrato aí de 10, 15, 20 anos, contratos totalmente longos. Então, enfim, é um contrato que, se o cliente quiser cancelar o contrato, a multa é gigantesca, enfim, dá uma maior segurança para o portfólio. E contrato típico, que são contratos aí mais ou menos de 5 anos, que não tem tanto essa proteção igual o atípico, mas é bom você fazer essa diversificação pela questão aí até da revisão de contratos que o atípico não vai ter e o típico tem aí anualmente, tá? Então isso é muito bom. Outra coisa que a gente pode observar aqui é os locatários. Então, para quem que esse fundo imobiliário está alugando os seus centros de distribuições aí logísticos? Basicamente, o principal é o especulativo Cajamar, 76%. O outro aí é a Via Varejo, muito conhecida aí, Casas Bahia, Ponto Frio, 15% tá para ela. 11% Leroy Merlin, também muito conhecida. 9% Grupo Pão de Açúcar aí, muito conhecido. Lojas Renner, tem Panasonic, enfim.
e tem 21% em outros, que deve ser totalmente diluído em outros aí pequenos locatários. Então a gente pode ver aqui uma grande diversificação. 36% ele, das locações são para comércio varejista, os outros locatários, material de construção, comércio e distribuição de alimentos, logística e outros. Então é um fundo que está totalmente diversificado em setores e muito exposto ao varejo. Até que é bom que o varejo demanda muito dessa questão logística, né? O cliente compra hoje e já quer que chegue amanhã, então tem que ter essa jogada de logística muito rápido. E esse fundo aí está participando da ascensão da internet disso como um todo. A gente pode observar a capitalização dos contratos. É mais aí a revisão dos contratos, né? Tá mais aí para o longo prazo. 6% aí vai vencer depois de 2023, então tem 9% vencendo em 2020, 2% em 2021 e 2% em 2022, e o resto aí só para depois de 2023. Então é muito bacana. A correção dos contratos está entre IGPM e IPCA, como você pode observar, é muito bom. O IGPM está lá em cima, né? Deu uma espancada aí para cima, mas é os dois índices aí mais usados. E o IPC-FIP também. Mas a maior relevância é do IGPM e IPCA. Como eu mostrei para vocês aqui, o vencimento dos contratos está mais para 2023 e o revisional aqui também está mais 2023. Então você pode observar que o vencimento dos contratos aí, ó, 70% deles vai vencer com os clientes só para depois de 2023, o que dá maior segurança aí para o investidor, tá? Aqui a gente também pode observar a evolução da vacância. A gente pode ver que deu um aumento bem considerável por causa da pandemia, mas você pode observar que esse valor está sendo reduzido aos poucos. Então é muito bacana você aqui observar essa questão, tá? Vir esse relatório, ler um pouquinho. Lá em cima não tinha, mas aqui, ó, eles também têm galpões aí para o Supermercado Dia, que é uma franquia de supermercados. Aqui a gente consegue ver a diversificação do fundo imobiliário no Brasil como um todo. Você vê que a maior relevância aqui está em São Paulo, 51%, mas tem participação em cada estado aí. Então é um fundo imobiliário muito bem posicionado no mercado como um todo. Aqui você consegue observar os contratos, a cidade, a área construída, o tipo de contrato, se é típico, se é atípico. Você consegue observar também o indexador, o vencimento do contrato, se é 2030, 2033, 2025, enfim, tem vários tipos de contratos aí, você consegue observar. Tem coisas bacanas que você tem que ir lendo aqui, é interessante você que quer investir, fazer essa leitura. Esse relatório aqui você lê muito rápido, eu indico você ler uns 2, 3 desse relatório, que ele vai trazer aí uma visão mais ampla para o fundo imobiliário para você, tá? Aqui a gente consegue observar os ativos que ele tem, quais são os centros de distribuição, área construída, enfim, tudo certinho, a participação que ele tem no imóvel. Você consegue ter um panorama geral do ativo aí. Você vê que é um fundo imobiliário que tem muito ativo e é um fundo imobiliário que está investindo e crescendo muito. Ele tem dois aí, ó, 2 centros de distribuição em construção. E você pode ver aqui, ó, um que vai ser 125 aí, metros quadrados, muito grande. Você também tem um outro aí que vai ser quase 80 mil metros quadrados, que vai ficar pronto aí no terceiro trimestre de 2020. Então, dois aí novos galpões que vai estar entrando no fundo, que vai aumentar a renda distribuída para o investidor. Então, é muito bom você vir cá e fazer essa leitura desse relatório, vir nesse site aqui, dar uma lidazinha, conseguir entender o que o fundo faz. Procura fundos aí mais diversificados. Então é basicamente isso. Faça a leitura, leia os relatórios, procure investir em fundos que têm distribuição ao longo do tempo, que não param de distribuir para o investidor. Invistam em fundos que tem mais de um imóvel, tem vários imóveis em mais de um estado. Isso é muito bom pela questão da diversificação e proteção do seu capital. Olha também quem são os locatários, quais são os tipos aí de vencimento de contratos. Isso tudo faz parte ali de uma análise do fundo imobiliário. Olha aquela relação preço sobre valor patrimonial. Se tiver muito alto, toma cuidado, espera um momento certo para comprar. Em relação ao fundo imobiliário aí, o que eu acho? Eu acho um bom fundo imobiliário, não é uma indicação, tá? É só um conteúdo educativo para te ajudar, mas eu achei um bom fundo imobiliário. Eu tenho ele em carteira, tá? Eu sigo comprando, mas como eu disse, não é nenhuma recomendação para você. Eu só acho um bom fundo que tem uma distribuição boa ao longo do tempo, não caiu muito mesmo com a pandemia. É um fundo que está
investindo muito, está tendo construções, está tendo investimentos, está procurando novos empreendimentos para entrar. Enfim, é um fundo que tem uma boa diversificação também de imóveis e estados e também de locatários. Então, acho um fundo imobiliário muito interessante para você olhar. Claro, se comprado a um bom preço. Esse preço ali que está no momento, eu acho que é até um preço razoável que dá para olhar e até entrar, tá? Então, no mais é isso, eu acho um fundo imobiliário muito bom. Lembrando que não é recomendação. E no mais é isso, se você gostou dessa análise aqui, deixa o seu like. Se você quer uma outra análise de um outro fundo imobiliário, deixa nos comentários que a gente vai fazer essa análise aí dos fundos imobiliários e até ações para vocês, tá? No mais é isso, eu sou Jonas Rocha, o brother. Valeu, tamo junto.